Eu sou coordenadora da Clínica de Risco Familiar do IPO de Lisboa, um serviço distinto de todos os outros do IPO de Lisboa, que existe desde 2006 especificamente para identificar e seguir indivíduos que pertencem à família com risco alto de cancro. Pediram-me para falar especificamente sobre síndrome hereditário de cancro da mama e ovário. Este síndrome, desde sempre, se soube que existia, inclui famílias que têm muitas mulheres com cancro de mama, muitos casos diagnosticados de cancro de mama em idade jovem, por exemplo, antes dos 40, antes dos 30 anos, e que por vezes também existem casos de cancro da mama bilateral, ou seja, um caso de cancro de mama numa mama, tratamento desse caso e depois um novo diagnóstico anos mais tarde. Além disso, nestas famílias também podem ocorrer casos de mulheres com cancro do ovário. A explicação para parte destas famílias foi descoberta no final da década de 90, em que os genes BRCA1 e BRCA2 foram identificados. E passou então a existir pela primeira vez um teste comercial disponível para estas famílias para perceberem se os casos de cancro de mama e de ovário estavam ou não relacionados com alterações genéticas neste gene. Foi também por essa altura que não só o nosso grupo aqui na Consulta de Risco Familiar do IPO de Lisboa, como vários outros serviços de genética públicos nos hospitais do SNS, começaram a disponibilizar essa análise, identificaram muitas famílias com alterações nestes genes, o que possibilitou a filhas de senhoras que já tinham tido cancro de mama e cancro do ovário, possibilitou perceber se as suas filhas tinham ou não herdado a alteração genética identificada no teste e, se sim, permitir fazer prevenção. A prevenção habitual é com cirurgias redutoras de risco, por exemplo, embora não só. Essas cirurgias implicam, em relação ao cancro de mama, remoção do tecido mamário e, habitualmente, reconstrução, diminuindo o risco de cancro de mama em mais de 90%, e, em relação ao cancro do ovário, excisão dos ovários e das trompas bilateralmente para diminuir também o risco de cancro do ovário. Muitas senhoras e muitas filhas de mulheres com cancro e pertencentes a famílias com muitos casos, por vezes têm medo das cirurgias redutoras de risco e adiam ou não querem sequer vir a uma consulta para discutir, fazer a análise genética. O que nós precisamos de informar e de dizer, e é por isso que grupos multidisciplinares como o nosso, que incluem psicólogos, oncologistas, geneticistas clínicos, enfermeiras especializadas, cirurgiões plásticos, ginecologistas, radiologistas, o que nós precisamos de dizer é que as cirurgias redutoras de risco, embora sejam a atitude que diminui mais o risco nas mulheres que têm estas alterações genéticas de alto risco de cancro de mama e ovário, não são as únicas coisas que podem ajudar a gerir o risco e, por isso, por exemplo, fazer vigilância mais frequente com mamografia e fazer ressonância anual pode, nas senhoras que não querem fazer cirurgia de risco mamário, ajudar a detectar precocemente um cancro que possa ser curável. E é por isso que grupos como o nosso, com experiência de seguimento ao longo dos anos destas pessoas e que têm a obrigação de estar atualizados em relação à evidência científica, podem de facto ajudar a tomar decisões e a viver com o peso de um risco alto de cancro. Duas notas breves. O síndrome de cancro da mama e ovário poderá no futuro passar a designar-se síndrome hereditário de cancro da mama e próstata, porque as alterações genéticas associadas ao cancro da mama e do ovário nos homens podem estar associados a cancro de próstata, e famílias em que haja excesso de homens e não haja tantos casos de cancro de mama, devem ser valorizados os casos de cancro de próstata, porque se homens têm cancro de próstata antes dos 65 anos e se o cancro de próstata é avançado, eles devem fazer o teste, porque se forem positivos isso pode ser útil para as suas filhas para prevenir o cancro da mama e do ovário. A outra nota
é de que as famílias com muitos casos de cancro de mama e de cancro do ovário que não são identificadas pela análise genética clássica BRCA1 e 2 que existe desde o final da década de 90 podem, de facto, ter alterações genéticas noutros genes. Esses genes fazem hoje parte da maior parte das análises genéticas oferecidas em cancro de mama e cancro do ovário, sendo que deve haver a cautela de que não se sabe tanto desses outros genes como destes genes que já se conhecem há mais tempo. E por isso, mais uma vez, o aconselhamento para essas análises, a explicação das vantagens e desvantagens e o seguimento das pessoas, das mulheres que herdam alterações genéticas nesses genes deve ser feito em grupos especializados.